Engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amados irmãos, estamos literalmente nos últimos dias do ano. E a pergunta que eu me faço e que te faço é: como foi este ano? Quando nós viramos o ano, normalmente nós fazemos muitas confissões, ou pelo menos lançamos sonhos, que no fundo são confissões em que dizemos que vamos estudar inglês, que vamos ser um pai mais diligente, uma mãe mais paciente, seremos um cristão que vamos orar mais, seremos pessoas que vamos nos comprometer em ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e assim sucessivamente. A pergunta que eu te faço é: quantos de nós começamos entusiasmados nos primeiros dias, semanas, mas o tempo vai passando, a rotina chega, as lutas, as tribulações e muitas e não poucas vezes nós não temos a perseverança, nós não insistimos, nós não prevalecemos porque simplesmente abandonamos. A Bíblia diz que Deus não despreza os pequenos começos, sim. Nós precisamos aprender que os pequenos começos não são desprezados no reino de Deus. Aliás, a palavra do Senhor diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, pois aquele que é infiel no pouco também é infiel no muito. Assim, meus queridos, nós temos que entender que Deus usa a perseverança, a diligência, a disciplina para forjar o nosso caráter, exatamente, forjar o nosso ser, o nosso caráter. Nesta forma, nesta dimensão, nós temos que insistir para aprender um instrumento, insistir para aprender uma língua, insistir para alcançar um propósito daquilo que foi colocado, que nós estabelecemos diante do Senhor. Assim, eu pergunto mais uma vez a vocês: o que você sonhou, o que você planejou foi alcançado? E se não foi alcançado, por que não foi alcançado? Esta é uma reflexão que nós temos que fazer. E indiscutivelmente 2 pontos são importantes nesse processo todo. Primeiro será que os sonhos que você sonhou são desatrelados da vontade de Deus? E se forem desatrelados, por mais que você lute, e por mais que você trabalhe, se esmere, você não alcançará, porque como cristão a sua vida não te pertence, a nossa vida pertence ao Senhor, a nossa vida é do Senhor e para o Senhor, e porque para Ele, por meio dele, são todas as coisas. Esse é um aspecto muito importante e relevante em nossos corações. Então, e você diz: mas pastor, como eu vou saber se o meu sonho é o sonho de Deus ou o sonho de Deus é o meu sonho? A Bíblia diz: permaneceres em mim, e se as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Assim, quanto mais ligado à palavra de Deus, quanto mais você entender a palavra e mais alimentar da palavra, mais a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, será alinhada à tua vontade. Um segundo aspecto muito importante nesta linha de raciocínio é você se fortalecer na palavra de Deus. Veja, note, observe que em Romanos capítulo 15, verso 4 diz: pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação tenhamos esperança. Tudo que no passado foi escrito para que tenhamos paciência, para que sejamos consolados, para que tenhamos esperança. Ou seja, ele está falando que tudo que foi escrito é para trazer perseverança, força, encorajamento em meio, querido, às lutas, os dissabores, às dores que nós enfrentamos nesta vida. Meus amados, nós somos chamados para salgar esta terra e ser luz do mundo, e nós temos que entender que é o poder de Deus, a unção de Deus que quebra todo o jugo, sem dúvida nenhuma, e Deus nos levanta, Deus nos capacita, mas este levantar de Deus, este chamado de Deus, esta vocação divina não exclui, queridos, o trabalhar, o se esmerar, a você ser dedicado em tudo aquilo que Deus te deu capacidade. Sim, meus amados, nós temos que ser firmes e perseverantes naquilo que Deus nos dá. Veja que em Romanos capítulo 12, no verso 6, diz: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se é quem ensina, dedica ao ensino, e o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria.
O que esse texto está dizendo é que cada dom que Deus dá a cada um de nós, ele tem esta contrapartida do ser humano, o que exorta, faz com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, o que exerce misericórdia com alegria. E aí, queridos, eu te pergunto, muitos dos nossos sonhos não foram alcançados, não porque nós não fomos capacitados, não porque foi Deus que não nos inspirou, mas foi Deus, mas porque nos faltou a diligência, a disciplina, a perseverança. Quais são os teus sonhos? Quem você é? O fato é que se nós enterrarmos os nossos talentos, nós vamos prestar contas a Deus, porque o que Deus dá para nós, Ele ordena que nós venhamos a multiplicar. A minha pergunta é, você tem multiplicado aquilo que tem chegado às tuas mãos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.